sou o professor Viegas. Eu vou fazer o segundo tutorial, né, sobre o Google Classroom. Vou mostrar mais algumas funcionalidades para vocês. Sei. Então aqui, ó, vou escolher hoje a turma 201, né? Estou usando aqui as salas criadas pela Seduc. Tá? Então vamos começar aqui pela turma 201, por exemplo. Tá? Na primeira aula, então, no primeiro tutorial, eu mostrei como criar uma atividade, né? Uma atividade qualquer. E hoje, então, eu vou mostrar, clicando aqui em atividades dentro da turma, eu vou mostrar como criar uma atividade com teste. Então aqui, ó, vocês vejam que a primeira que a gente tem ali é a atividade comum, tá? Que eu mostrei no outro tutorial. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link na descrição, né, desse vídeo. É só olhar lá então a primeira aula. Então aqui, ó, eu vou vir em atividade com teste. Tá? Como é que é a atividade com teste? O que muda? Basicamente é a mesma coisa que tinha na atividade comum. O que a gente nota, o que percebe-se que tem a mais aqui? Ó? É o formulário do Google, tá? Que você pode criar dentro do G Drive, como eu já falei no outro tutorial, e colar o link aqui. Tá? Qual é a vantagem de criar por aqui? A vantagem de criar por aqui, quando você abre, aparece isso aqui embaixo do formulário. Ó. O Google Sala de Aula pode importar as notas das atividades. Tá? A importação de notas limita automaticamente cada formulário a uma resposta por usuário, ou seja, ele não vai poder enviar mais de uma vez, é uma vez só. Coleta os endereços de e-mail e restringe as respostas dos usuários ao seu domínio, ou seja, só pode usar com o e-mail Educar. Aí ele é obrigado, né, a estar logado com esse e-mail Educar para poder acessar esse formulário. Então, vamos criar aqui a atividade, tá? Vou botar aqui teste formulário, né? Só para a gente testar aqui. Aqui você vai colocar as instruções aqui embaixo, tá? E aqui eu vou colocar a nota, né? Como no estado nós usamos então agora notas de 0 até 10, né? Então máximo ali 10. Aqui a data de entrega, que eu já mostrei no outro tutorial, como é que você coloca, tá? Eu não vou ficar explicando de novo aqui, porque no outro tutorial eu já mostrei isso. Esse aqui vai ser para mostrar como criar o formulário, tá? Vinculado ao Google Class. Aqui então eu escolho um tópico qualquer, por exemplo, análise combinatória aqui. E eu vou vir aqui, ó, antes de salvar, antes de criar a atividade, eu vou clica aqui, diz os alunos, clica aqui, vou clicar ali em formulário, tá? Vai abrir o formulário, ele inicia esse nome aqui em inglês, né? Você sabe que o inglês do professor Viegas é um the book of the day. Mas é blank quiz. Eu não mereço isso. Aqui, né? Então eu vou botar o nome que eu quero aqui, né? Vou botar aqui então, formulário teste. Eu posso alterar o nome também ali, ó. O nome, o título, né? Porque aqui eu coloquei o título do formulário que a pessoa vai enxergar quando eu abrir. Mas eu tenho que colocar um título para mim saber dentro do meu G Drive, se eu quiser procurar, onde é que ele está. Tá? Então é bom colocar o nome aqui em cima também. Tá? Aqui ao lado desse quadradinho aqui, esse aqui é o nome do arquivo. Tá? E aqui é o nome do formulário propriamente dito. Tá? Aqui então você tem o formulário, né? Eu também já fiz um tutorial sobre como criar o formulário, então não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas você pode fazer como um formulário qualquer, vai colocar aqui a descrição sobre o que é, né? Sobre o assunto que você está tratando, né? Quantas pessoas pode ser no grupo e tal. E aqui começam as questões, ó. Tá? Então aqui a questão 1, né? Ó, questão 1, a opção que eu vou botar assim ou não, tá? Só pra gente testar, né? Ó, só pra gente testar o formulário, tá? E aqui eu tenho as opções, ó, múltipla escolha, né? Então tem que clicar dentro dele aqui, tá? Tem as opções, ó, múltipla escolha, né? Eu quero uma resposta curta. Normalmente eu crio resposta curta para colocar, por exemplo, o aluno quer colocar a turma, né? Se eu quero colocar a turma, então eu coloco resposta curta ali, só vai ter espaço para colocar a turma 201, né? Turma 202. Quando eu quero para colocar em grupo, eu vou fazer o formulário para grupo de até 3 alunos. Eu quero que caiba, né, 3 nomes completos de aluno, aí é melhor colocar como parágrafo, tá? Então vai ficar assim, ó. Tá? Vai aparecer a opção para ele escrever. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar para vocês verem e vou botar aqui, ó.
nome dos alunos. Tá? Criei como parágrafo aqui, tá? Aí eu vou vir aqui, obrigatório, vou colocar aqui como resposta obrigatória. Tá? Então vai aparecer um asterisco vermelho ali do lado, que se ele não responder aquela questão, não consegue enviar. Tá? Se você deixar desmarcado ali, ele pode não colocar o nome, né? Aí fica que nem aquela história de tu receber um trabalho sem nome. Para mim criar outra atividade ali, eu venho aqui no sinalzinho de mais, ó. Ok, aqui, ó, viram que já ficou ali, ó, nome dos alunos, tá? Aí eu quero criar a turma, para ele colocar a turma dele, turma. Tá? Aí não precisa ser parágrafo, né? Para turma só 201, 202, 203. Então eu vou vir aqui só a resposta curta. Tá? Então ele vai ter o espacinho ali para colocar. Mesma coisa aqui, ó, obrigatório. O maisinho ali, sinal de mais. E aqui eu vou começar as questões, ó. Vou botar aqui vou botar aqui, né? KKKKK. Agora fosse a pergunta aqui, né? Aqui as opções. Opção 1, opção 2, ó. Eu posso ir adicionando ali, escrevendo o que eu quero aqui. Vamos botar aqui. Sim. Eu tô botando qualquer coisa aqui só pra gente simular, tá? Sei. Ah, então aqui eu deixei como múltipla escolha. Vai ficar aqueles, né, a opção pra te marcar ali, né? É os que eu mais uso, tá? De múltipla escolha é o que eu mais uso aqui, ó. Então eu vou vir aqui, obrigatório, né? Como eu falei, não vou entrar em detalhes aqui, né? Como vai ser... Como mexer no formulário, no Google Formulários, porque eu já tenho um outro tutorial sobre isso. Eu posso fazer outro tutorial só para falar do Google Formulários, mas a minha ideia aqui é mostrar a vinculação do formulário com o Google Class, tá? Então, vou criar mais uma questãozinha aqui. Então agora eu vou vir aqui em respostas dos testes, tá? Isso aqui é a parte importante, que isso aqui tem que estar marcado, ó. Se não tiver marcado, não vai gerar nota, né? Tá? Então tem que criar a tela. Atribua pontuações às questões e permita a correção automática. Isso significa, você vai colocar a resposta certa do formulário no gabarito, né? E ele vai corrigir automaticamente. Então isso agiliza bastante e diminui muito, né, o teu trabalho, porque tu criou uma vez ali, colocou quais são as respostas certas e ele vai corrigir, vai dar a nota automaticamente. Então isso é ótimo, né? Facilita, agiliza bastante o trabalho do professor. Aqui tem a opção de deixar para o aluno receber, ele enviou e ele já recebe a nota, né, corrigido. Né? Então eu tenho essa opção aqui. Tem a opção para te deixar para ele ver quais as perguntas que ele errou, quais as respostas corretas que tem, né? Ou tu deixa desmarcado aqui se tu não quer que apareça isso. Tá? E aí vai vir aqui Salvation. Então eu vou voltar lá nas perguntas. E agora eu vou vir aqui em cada questão, vou clicar aqui em cima. Quando eu clico em cima da questão ali, ó, aparece as minhas formatações. O que eu posso fazer? Eu posso até colocar uma imagem na minha questão, né? Mas, como eu falei, não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é nós vemos como é que é essa interligação entre o Google Classroom e o formulário. Então eu vou vir aqui, ó, chave de resposta. Tá? Quanto é que vai valer essa minha questão? Eu já botei lá que vale 10 pontos, né? 5 pontos, tá? E escolher qual é a resposta. Ó. Vocês viram que aparece uma marquinha ali de certinho? Né? Então você vai escolher qual é que é a resposta certa nessa pergunta aqui. É sim ou não? Vamos colocar aqui que é sim, ó. Tá? Não pode ser as duas certas, então eu desmarco a outra. Então essa aqui é onde eu estou fazendo o gabarito. Tá? Inclusive tu pode colocar, né, um feedback aqui pro aluno. Parabéns! Parabéns, você acertou. Acertou, miserável, que nem diz o meme aqui, né? Acertou, miserável. Aí vem aqui salvar. Vamos botar aqui, ó, às vezes eu boto mesmo. Acertou, miserável. Miserável. Né? Aí vem aqui salvations, né? Dá pra fazer a resposta correta. Pena, né? Vou botar aqui, que pena. Tente outra vez. Tente outra vez. Eu não mereço isso. Quando ele acertou, vai aparecer essa mensagem aqui. Acertou, miserável. Ah, miserável. Quando ele errou, que pena, tente outra vez. Aí vai salvar. Olha ali, ó, viu?
Isso está aparecendo para mim aqui, né? Mas quando ele for fazer não vai aparecer só na hora que ele responder. Aí eu vou vir aqui, concluir. Então tá aqui, ó, 5 pontos, já está atribuída a nota. Aqui vamos no blá blá também, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos botar aqui a resposta. Primeiro tem que alterar a chave de resposta, tem que vir aqui embaixo, né? Ó, vamos colocar 5 pontos. Por que eu estou dizendo que eu vou ter que tirar uma questão, né? Porque tem que fechar 10 pontos. Lembra que lá no Google Class eu coloquei o máximo 10 pontos a questão. Então aqui eu vou ter que colocar como 5 e 5, né? Se eu dividisse em 3 ali, ia dar 3,33333, né? Então não dá, né? Então assim, vou botar aqui concluído, né? Aí tem que escolher qual é a questão que está certa. Aí clicaria de novo, né? Eu tenho que vir aqui em chave de resposta. Eu não marquei qual é a questão, né? Vocês entenderam o que aconteceu? Eu tenho que voltar aqui, ó, eu tenho que ir em chave de resposta e escolher qual é a questão certa. Eu vou botar aqui é a errada, ó, viu? Ficou ali a marquinha. Se o aluno marcar errado, ele vai estar certo. E se o aluno marcar certo, né, e eu desmarcar aqui, ele vai estar errado, entenderam? É o contrário. Eu não entendi o que ele falou. Então assim, a questão certa aqui seria, vamos botar aqui no errado, é só para deixar bem maluco, né? Aqui, concluído, né? Tá? Essa outra questão aqui então eu vou apagar. Ó, não quero mais a questão, vou vir aqui na lixeirinha, apaguei. Então só tem 2 questões esse meu formulário, cada uma tem 5 pontos e o total dele é 10 pontos. Olha aqui, ó, total 10 pontos, tá? Para você ver como é que ficou esse formulário, você vem aqui, ó, né, nesse olhinho aqui, ó, visualizar, ó. Clica ali, clica aqui e ó. Então tá aqui o meu formulário, né? O aluno é assim que o aluno vai enxergar. Tá? Ó, é lugar para ele colocar o nome, né, dos bonecos ali, a turma. Ele vai marcar as questões que vocês viram que eu só cliquei aqui, não coloquei nada, ó, e ele já está dizendo para mim aqui, ó, essa pergunta é obrigatória, ou seja, eu não posso deixar em branco antes de enviar. Tá? E aí eu vou enviar. O que vai acontecer? Hoje, com o e-mail comum, o formulário te envia um e-mail, né, cada vez que um aluno coloca uma resposta, tá? Com a nota. E tu tem que anotar aquela resposta ali, né? E o que vai ocorrer? Se tu deixou para ter aviso lá no Google Sala de Aula, eu já passei por isso, tu tem que pegar a nota que deu no formulário e digitar lá no Google Sala de Aula também, porque senão os alunos, como está por atividade, o Google Sala de Aula fica avisando ele que ele tem que entregar a atividade lá, só que ele já enviou o formulário. Tá? Então o que acontece? Tu vai ter que preencher a nota do formulário que tu recebeu por e-mail, tu vai ter que preencher lá no Google Sala de Aula também. Tá? Com isso, com o e-mail comum. Com o e-mail Educar, não. Dessa maneira que eu fiz, mostrando para vocês agora, o aluno preencheu o formulário, essa nota vai ir automaticamente para o Google Sala de Aula. Tá? Então essa é a grande vantagem, o aluno não vai ficar te enchendo o saco lá e te perguntando que nota que ele tirou no formulário. É assim que vai ficar, tá? Depois você só vai vir aqui criar atividade, né? Vai vir aqui criar atividade e a planilha já está vinculada. Vamos salvar como rascunho aqui, ó. Então, se eu quero fazer uma outra modificação, vem aqui no rascunho, veja que está em cinza, está como rascunho, né? Não tem problema nenhum. Vou clicar aqui em editar. Ó, vocês viram que quando eu abri de novo, por isso que eu fechei para mostrar para vocês, quando eu abri de novo, ela já está com o nome que eu coloquei lá no formulário. Então, isso é a comprovação de que ela está vinculada ao teu Google Formulário. Tá? Então, tá aí a maneira então de criar atividade como teste. Aí você não quer mais atividade, vai vir aqui de novo nos 3 pontinhos, né, e clicar em excluir. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como criar uma atividade usando atividade teste, né? Ou seja, usando com o Google Formulário. Até a próxima!